Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 24 de abril. A palavra de Deus está no Evangelho de São João, no capítulo 6, do 22 até o 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar. Constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu quero que vocês prestem muito atenção nesta palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Isso daqui é muito importante nas coisas que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. Olha, em verdade, versículo 26. Em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Aqui já está extinta a teologia da libertação. As pessoas procuravam a Cristo por conta do pão que ele tinha dado. Ou seja, nós vamos atrás de Jesus porque ele nos dá o pão. Ele nos dá o pão, alimenta, mata a nossa fome. Com Jesus não teremos mais fome. E daí Jesus já categoricamente fala: estais me procurando porque matei a fome de vocês. Mas vocês não devem procurar o pão que se perde, mas vocês devem procurar o pão que o Filho do Homem vai dar, ou seja, a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue, porque este te leva para a vida eterna. Ou seja, Jesus já mostra o transcendente, o que vem depois, a vida eterna. E não o iminente, o que é aqui, agora. Fazer um céu aqui na terra. Se fosse assim, Jesus teria o feito. Mas não. Jesus, ele mostra claramente que esta teologia da libertação, que tem essa desculpa de querer fazer um mundo perfeito aqui nessa terra, ela é, vamos dizer assim,
infazível, ou seja, é impossível de fazer esse mundo, né? Um mundo utópico. Sei que eu usei uma palavra que não existe, mas eu acho que ficou muito claro. Esses dias nós tivemos uma polêmica aí na Renovação Carismática Católica com uma orientação pastoral pedindo para que não se rezasse oração de renúncia em grupos de oração, para que não falasse o nome de outras religiões por conta do respeito. Pois bem, nós precisamos entender uma coisa, que quando nós falamos, olha, eu renuncio ao espiritismo, quer dizer que eu acredito no catolicismo, eu acredito em Cristo e eu renuncio isto não por menosprezo, mas porque eu não creio. Porque a própria Bíblia me dá este embasamento para isso, que é impossível ter dois senhores. Enfim. Porém, daí como houve essa repercussão grande, eu fiz vídeo, falei, muitos outros também fizeram vídeo. Eu quero trazer aqui para vocês então a posição oficial da igreja, porque existe um livro que é aprovado pelo Papa, um livro que quem pediu a tradução dele para português foi a CNBB, e um livro que está aí disponível para quem quiser comprar, que é Iniciação Cristã para Adultos, catequese, um livro de catequese para adultos. Eu vou colocar aqui todo o prefácio do livro, que livro que é o prefácio do livro de catequese para adultos, aprovado pela igreja, aprovado pela CNBB, está ali, né, da editora Paulus, para as pessoas comprarem. E no número 114 tem essa oração aqui que eu vou colocar aqui e ler para vocês. Ó. Orações alternativas de exorcismo. Isto é um livro aprovado pelo Papa e aprovado pela CNBB para distribuição no Brasil. Então, é um livro totalmente aprovado pela igreja e tem oração de renúncia no livro. Ó, número 114 do livro. Oremos. Senhor nosso Deus, que revelais a verdadeira vida, destruís o pecado e fortaleceis a fé, dais impulso à esperança e ardor à caridade. Nós vos rogamos, em nome de vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, afastai vossos servos e servas da incredulidade e da dúvida, do culto dos ídolos, da magia, da superstição, da macumba, do espiritismo, da cobiça do dinheiro e da sedução das paixões, das inimizades e discórdias e de qualquer forma do mal, e porque os chamastes para serem santos e irrepreensíveis diante de vós. Renovai-os no espírito de fé e piedade, paciência e pureza, caridade e paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então isso aqui está nesse livro, que é do Rito de Instituição dos Catecúmenos, que é a catequese para adultos. Está aprovado pela igreja, está no livro e tudo isso aprovado tanto pelo Papa, pelo Magistério, como pela CNBB também, tá? Então existe e está aprovado.
Então não é algo que é somente uma oração que era feita na RCC e tal. Não, tem na igreja também fora do movimento da renovação, e tudo isso aprovado pela igreja. Então, se você lê isso nesse livro aqui, não sou eu que estou dizendo isso. Não é o Tiago que está dizendo. Isso está no livro que está publicado para quem quiser ter, comprar. Simples assim. Então, quando nós cremos em Cristo, quando nós falamos nós renunciamos a isso ou renunciamos àquilo, não quer dizer que eu desrespeito a outra religião, mas que eu creio, que eu acredito em Cristo e na minha. E a Constituição brasileira, quando me dá a liberdade de crença, ela me dá a liberdade de crer e acreditar no que eu quiser. Eu crendo e acreditando nisso, automaticamente, se eu creio em Cristo, eu não creio nessas denominações. E se eu falo ou não falo, mas se eu falo os nomes, eu não desmereço elas, mas eu reafirmo que eu acredito na minha. Simples assim, tá? Isso aí está na liberdade minha de exercer o culto. E está tudo aprovado pela igreja aqui nesse livro e foi tradução a pedido da CNBB. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.